Pronto, começamos a Legal. gravar. Então, eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui, quem veio nos assistir, por acordar às 9 horas no sábado para assistir a gente. E nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre, é um pouco óbvio, o princípio da colonização. Esse módulo ele vai ser um pouco diferente dos outros, porque ele vai ser dividido em dois encontros. Nesse primeiro a gente vai falar do processo de conquista da Paraíba. Então, a gente pega um recorte de tempo mais ou menos de 1500 até 1585, em média. E no próximo encontro, a gente vai falar um pouco do processo de, digamos, do estabelecimento da colonização ibérica, claro. Então, de 1585, mais ou menos, até 1634, que é quando vão chegar os holandeses aqui, vai acontecer a ocupação holandesa, mas isso é assunto para outro módulo. Então, eu agradeço mais uma vez quem estiver aqui, e a primeira pessoa a falar já pode começar. Sou eu, no caso. É você mesmo. Certo. Então, oi, gente. Meu nome é Dimitri, para quem não me conhece. E esse é o nosso terceiro módulo. Como o Luísa disse, o princípio da colonização é o nome que ele recebe. E também se atentem que são duas partes, só reforçando o que o Luísa acabou de dizer. Então, nesse sentido, eu vou introduzir a minha fala sobre os franceses, os indígenas, portugueses e o contrabando que aconteceu aqui nessa região nordestina, principalmente na Paraíba, dando enfoque no nosso estado. Então, eu construí a minha fala baseada em dois livros que a gente selecionou previamente, acho que vocês receberam no e-mail de vocês. São dois livros muito interessantes e eles são quase que homônimos. O primeiro, ele recebe o nome de História da Conquista da Paraíba, e o autor é anônimo, mas a gente sabe que ele foi um cara da época colonial, provavelmente europeu ou descendente de europeu, porque, enfim, se vocês lerem, vocês vão perceber. E o segundo se chama A Conquista da Paraíba, e é da autoria de João Fernando de Almeida. Então, para dar introdução ao que a gente vai construir nesse encontro de hoje, é importante que vocês saibam que há evidências históricas de que os franceses chegaram ao Brasil em torno de 1519, mais ou menos. E logo eles se instalaram aqui no território brasileiro. E, assim, os franceses eles não tinham a intenção de colonizar o Brasil. Na verdade, eles queriam impedir que o Novo Mundo fosse campo de disputas imperiais. Basicamente, eles só queriam chegar aqui, aí eles queriam extrair pau-brasil, algodão, pele de animais, vender no mercado internacional e fortalecer a sua economia. Sendo que, assim, como a gente aprende desde pequeno, o Brasil era dominado politicamente por Portugal, mas, na realidade, várias nações realizavam atividades políticas e econômicas. E uma coisa importante de falar é que o nacionalismo, que é um produto da formação dos Estados modernos, que foi um processo que aconteceu lá na Europa, nos séculos XV, XVI, foi muito importante para o desenvolvimento de atividades econômicas e a expansão do território brasileiro. Expansão, digo, tipo, interiorização do nosso território, né? Isso se dá pelo motivo de que os europeus que viviam aqui e os descendentes deles eram motivados por esse sentimento nacionalista a desenvolver suas atividades, sejam econômicas ou políticas ou sociais, em prol do desenvolvimento da sua nação. E, enfim, como eu já tinha mencionado para vocês, os franceses, quando chegaram aqui, eles se instalaram na parte norte do país, que abrange a Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte. E a razão de eles terem escolhido essa localização remete à grande quantidade de Ibirapitanga, que é o pau-brasil, presente nessa faixa litorânea. E
Para você ter uma noção, a Paraíba e Pernambuco eram os estados que possuíam a maior abundância de pau-brasil. O pau-brasil ele podia ser encontrado do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, e esses dois eram os estados que mais possuíam, no sentido de riqueza, o pau-brasil, certo? E quando a gente fala de Paraíba, especificamente, a gente tinha tanta Ibirapitanga aqui que a gente podia encontrar pau-brasil até no interior do estado, no sertão. Então, é realmente como se fosse tipo uma mina de ouro, entre aspas, para os franceses. Porque, como eu vou falar mais adiante, o pau-brasil tinha um grande valor para o mercado internacional. E, enfim, além disso, o pau-brasil, ele que era encontrado ao longo do território, ele dava em média 2 remessas de tintas. Mas o da Paraíba, ele era tipo tão rico e tão diferente dos demais da faixa litorânea que podia dar até 5, 4 remessas, certo? E segundo o relato dos europeus, as cores mais desejadas no mercado internacional eram produtos da terceira e da quarta remessa. O pau-brasil ele tem uma cor meio avermelhada, tipo, a gente vê que é meio avermelhado, mas à medida que você vai extraindo, vai ficando uma cor meio púrpura, meio roxa, algo assim, sabe? E justamente essas cores são produtos da terceira e da quarta remessa, que se encontrava aqui em abundância no território paraibano. E uma citação que ilustra a qualidade do pau-brasil da Paraíba, eu retirei ela do livro História da Conquista da Paraíba, e ela diz o seguinte, abre aspas, dizem que o pau-brasil desta capitania da Paraíba é a mercadoria mais de lei que todas as outras, por não padecer corrupção de tempo nem de água, antes a do mal o afina. Por respeito deste pau-brasil, trataram e procuraram tantos franceses permanecerem na terra. Então, como se pode deduzir, o pau-brasil ele era bastante requisitado no mercado internacional, pois a tinta que era oriunda do interior da Madeira era extremamente admirada na Europa Central e também no Oriente Médio. E os franceses, por suas vezes, eles formaram alianças políticas com os potiguares, que a gente trabalhou mais especificamente no primeiro módulo, e essas alianças políticas foram importantíssimas para a realização do contrabando do pau-brasil, das peles do algodão. E outra coisa que eu queria falar para vocês também é justamente mencionar a diferença entre o tratamento dos potiguares para com os franceses e para com os portugueses. Os primeiros, eles tiveram a estratégia de deixar alguns homens aqui para casarem-se com indígenas e assim formar famílias. O produto dessa união eram indivíduos conhecidos como mamelucos, que é justamente a mistura de um indivíduo normando, de um indivíduo europeu, com indígenas daqui do Brasil. Então, nesse sentido, só pela existência de famílias entre franceses e indígenas, a relação dessas duas nações já eram amenizadas e pendia para a harmonia. Outro fator importante foi que os franceses não exigiram uma mudança da natureza da vida deles. Por exemplo, como eu já havia mencionado, os franceses retiravam pau-brasil, peles de animais e algodão. Os indígenas eles já limpavam terrenos, ou seja, eles já naturalmente realizavam a extração do pau-brasil para justamente limpar os terrenos. Eles já caçavam os animais para, enfim, comer. Um exemplo do animal é tipo a onça. E plantar já era uma atividade amplamente difundida em suas culturas. Então, basicamente, os indígenas eles continuaram a fazer o que eles já faziam, porém agora eles iriam realizar escambo com os franceses e receberiam quinquilharias advindas do Velho Mundo. Um fato curioso e até intrigante é que, por meio do escambo, vários indígenas tiveram o primeiro contato com a arma de fogo. E alguns, como recompensa da extração de mercadorias naturais, iam com os franceses em suas naus de volta para a Europa, aprender técnicas militares e assim voltariam para o Brasil.
Enfim, já em relação com os portugueses, era bastante complicado. No caso, os potiguares e portugueses, eles eram inimigos. Pois os potiguaras seriam obrigados a mudarem seus estilos de vida. Por exemplo, eles teriam que aderir às missões jesuítas e eles teriam que trabalhar no canavial de cana e etc. E essas coisas não faziam parte da cultura secular deles, sabe? Não fazia parte. E uma mudança brusca, assim, realmente causa desconforto, e esse desconforto leva a guerra e desentendimentos, etc. Os franceses, eles também foram bastante espertos, porque eles fizeram uma estratégia que visava incitar a inimizade entre os portugueses e os potiguares, que eram a maior nação indígena presente no território, somente. Eles se estendiam do Maranhão até o litoral baiano, se não me engano. E isso impedia que os portugueses conseguissem colonizar de fato a região paraibana, que até então era ocupada pelos franceses. E para se ter uma noção, um dado aponta que os franceses exportaram 30 mil quintais de Ibirapitanga para a Europa. Agora, um detalhe: um quintal não é uma medida de distância, área ou coisa do tipo, mas sim de peso. Um quintal é o que vale a 60 quilos. Então, se em um ano os franceses eles extraíram 30 mil quintais de Ibirapitanga, isso dá mais ou menos 1.800.000 quilos de pau-brasil extraídos em um ano. Então, assim, eu ia dizer que dá para imaginar o quanto foi desmatado, mas não dá, de verdade. Foi muita coisa. Inclusive, a Mata Atlântica está acabando e isso é uma herança dessa época. E outra coisa muito interessante de se observar foi a mudança da natureza do pensamento indígena em virtude da política mercantil. No ano de 1531, Martim Afonso de Souza, que era um militar europeu, ele realizou uma expedição pela Paraíba e ele se deparou com indígenas ali em Baía da Traição. Os indígenas, ao vê-lo, ofereceram pau-brasil para receber em troca outros artefatos. E é interessante notar isso porque 40, 50 anos atrás, no caso 50 anos antes desse encontro, isso não aconteceria, pois não fazia parte da cultura indígena oferecer madeira em troca de alguma coisa. Basicamente, os indígenas eles não ofereciam madeira, eles usavam a madeira em prol próprio, para o desenvolvimento próprio, e eles desmatavam para limpar terreno. Só isso. Não era visto como uma mercadoria. E isso 40, 50 anos depois, ou seja, tipo, já em 1531, isso já tinha mudado totalmente. Eles iam como uma mercadoria. E uma passagem que ilustra a situação que eu acabei de dizer para vocês está em O Povo Brasileiro, um livro de Darcy Ribeiro, que expõe um diálogo entre o indígena com o francês. Eu vou contar aqui rapidamente o que eu lembro desse diálogo. Basicamente, o indígena questiona o porquê dos franceses virem de tão longe, recolherem a madeira e indaga para o francês: você não tem madeira em sua terra? O francês ele vai responder que tinham bastante, mas não da qualidade encontrada nas terras brasileiras. Então, o indígena vai vai entender o que ele quis dizer e tal. E então, o francês, nesse processo de explicar das madeiras da Europa, ele diz que tipo, existem grandes mercadores lá que realizavam comércio do pau-brasil e tal. E quando o indígena sabe da existência desses grandes mercadores que realizavam comércio de pau-brasil, ele perguntou se eles eram imortais. O francês respondeu que os mercadores eram mortais como qualquer outro homem. Então, o indígena pergunta: quando eles morrerem, eles vão deixar a riqueza deles para quem? E o francês fala: para os filhos. O indígena ele fica meio confuso, porque realmente isso não fazia sentido na cabeça dele, e logo ele vai jogar a situação que contrasta com a realidade, né? Tipo, indígena e europeu.
o indígena, ele basicamente responde que deixa somente para os filhos os ensinamentos da sua cultura, técnicas de sobrevivência, como caçar, plantar, e entre outras habilidades, pois quando o indígena morrer, o filho dele vai se saber, no caso, vai conseguir sobreviver somente com esses ensinamentos, e somente isso bastava. E, enfim, para combater a presença francesa nessa parte do território, do Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, mais ou menos ali, e para impor ainda mais o domínio político luso nas terras, começou em 1534 a política das capitanias hereditárias. E foi incentivada a fundação de povoados na costa litorânea brasileira, nas zonas mais procuradas por contrabandistas, porque as cidades sendo fundadas ali, nas regiões procuradas por contrabandistas, essas pessoas se afastariam da colônia, ou seja, o contrabando seria diminuído. Sendo que, assim, para os casos da Paraíba e de Pernambuco, não deu muito certo, porque esses dois estados eles ainda estavam sob influência de outras nações, como os franceses, que eu estava falando para vocês. E os franceses, eles justamente tinham essas alianças com os indígenas, e justamente por isso dificultava o processo de colonização dessas áreas. Mas, assim, esse projeto de colonização da Paraíba foi cada vez mais crescente, pois aumentaram o número de feitorias para 7 ou 8 em pontos escondidos, para, das palavras de um mensageiro português, defender os da terra que não vendem o Brasil para ninguém. Sendo que, assim, deixa de quem cai nesse papo. Obviamente, eles só queriam proteger a mercadoria lá da área, que é a fruta da terra. Contudo, os franceses, eles se alojaram, quer dizer, eles se alojavam em tabas indígenas, e isso contribuiu para a dificuldade de suas expulsões. E eram por meio dessa contribuição indígena, paraibana e de vizinhos que eles conseguiram contrabandear muito para o Brasil e algodão para portos estrangeiros. Então, já para dar, enfim, o final aqui da minha fala, em 1574, aconteceu um incidente conhecido como Tragédia de Tracunhaém, no qual indígenas mataram todos os moradores de um engenho chamado Tracunhaém, em Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento de uma indígena, que era filha do cacique Potiguar, nesse engenho. Então, após esse massacre que aconteceu em Tracunhaém, Dom João III, que até então era o rei de Portugal, ele desmembrou a capitania de Itamaracá e deu formação à capitania do Rio Paraíba. E quando o governador-geral Luiz de Brito recebeu a ordem para separar Itamaracá, recebeu também do rei a ordem de punir os indígenas responsáveis pelo massacre, expulsar os franceses e fundar uma cidade. Assim começaram as 5 expedições para a conquista da Paraíba. E para isso, o rei, o Dom Sebastião, ele mandou primeiramente o ouvidor-geral Fernão da Silva. A primeira expedição aconteceu em 1574, cujo comandante foi o ouvidor-geral Fernão da Silva. E, ao chegar no Brasil, Fernão tomou posse das terras em nome do rei, sem que houvesse nenhuma resistência. Mas isso foi apenas uma armadilha, né? A sua tropa, na verdade, foi surpreendida por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. Então, eu encerro a minha fala por aqui. As cenas do próximo capítulo só no próximo módulo mesmo, vocês vão ter que vir para descobrir. E obrigado por terem ouvido. Eu vou passar a minha fala para minha próxima colega. Valeu. Obrigada, Dimitri, pela fala, muito boa. E eu queria saber se Isabel poderia apresentar a fala dela agora, porque ela teve um imprevisto, vai ter que sair às 10, então se quiser falar agora, fique à vontade. Tudo bem. Aqui, deixa eu aumentar.
Bom dia, gente. Meu nome é Isabel e eu vou apresentar minha fala a partir de um texto de Regina Célia Gonçalves, que, na verdade, se trata de um capítulo do livro Novos Olhares sobre as Capitanias do Norte do Estado do Brasil. E o nome do capítulo é Guerra e Açúcar, e se trata da história da conquista da Paraíba. E a gente entende que a história da conquista da Paraíba se relaciona diretamente com as capitanias de Pernambuco e de Itamaracá. Então, por isso é necessário a gente entender também a história delas, para poder entender a nossa. Então, o primeiro donatário de Itamaracá, da capitania, Pedro Lopes de Souza, não possuía interesse no território e nunca se estabeleceu lá. Então, e, além disso, nem ele nem seus herdeiros nunca possuíram recursos financeiros que fossem suficientes para bancar os custos da empresa colonial. E levando isso em conta, a capitania foi uma das várias que fracassaram. Então, depois que ele morreu, quem assumiu seu lugar foi Francisco de Braga, que ficou conhecido como um amigo dos Potiguara, e o seu principal negócio era a exploração do pau-brasil. Mas ele e Duarte Coelho, que era o donatário de Pernambuco, possuíam algumas desavenças entre si, porque Duarte Coelho afirmava, assim, denunciava que Itamaracá servia como um abrigo para bandidos e traficantes que fugiam de Pernambuco e ficavam lá. E essas desavenças evoluíram a um ponto, chegou a um ponto em que Duarte Coelho, em que houve uma tentativa de assassinato a mando de Duarte Coelho por volta de 1539 e por causa disso Francisco deixou a capitania, que ficou praticamente abandonada, e foi necessário que fosse nomeado um novo governador, que foi o capitão João Gonçalves. E foi aí que começa a Era Dourada de Itamaracá, que inclusive eu vou ler uma passagem aqui em que Frei Vicente explica a Era Dourada, do que se tratava. E procurava o capitão o aumento desta sua capitania, não consentindo que aos índios se fizesse algum agravo, mas cariciando a todos, com que eles andavam tão contentes e domésticos, que de sua livre vontade se ofereciam a servir os brancos e lhes cultivavam as terras de graça, por pouco mais que nada, principalmente um ano que houve de muita fome na Paraíba, grande seca de 1545, donde só pelo comer se vinham meter por suas casas a servi-los, e assim não havia branco, por pobre que fosse, nesta capitania que não tivesse 20 ou 30 negros destes, de que se serviam como de cativos, e os ricos tinham aldeias inteiras. Então, essa passagem, apesar de ignorar o inevitável conflito que existia entre os indígenas e os colonos, porque mesmo em tempos de paz, essa passagem reafirma que essa garantia de paz, uma paz relativa, e consequentemente a estabilidade que vinha com ela, a estabilidade necessária para que para que houvesse a prática e o desenvolvimento das atividades econômicas na colônia, dependiam diretamente da política dos invasores em relação aos nativos. Por exemplo, como Dimitri falou dos franceses, em um primeiro momento, a captação, a aceitação dos valores vigentes nas sociedades indígenas era importante para que os interesses dos colonos pudessem ir adiante. Mas depois, em um segundo momento, quando a posse da, da terra fosse garantida, essa aceitação, tudo isso era substituído por violência, que crescia em proporção direta à demanda por mão de obra. Então, os negócios açucareiros cresciam, a demanda por mão de obra crescia e a violência também crescia. E depois da morte de João Gonçalves, essa paz, assim, essa relativa paz chega ao fim, e os portugueses que participavam
do negócio de cativeiro indígena passam a ter liberdade de ação. E no livro, Regina também aponta que as terras de Itamaracá nunca foram efetivamente exploradas pelos donatários. Na primeira metade da década de 1580, a capitania estava praticamente abandonada. E em 1585, com a conquista do Paraíba, do Rio Paraíba, o rei português, assim, desapossou os donatários de Itamaracá daquelas terras que não haviam sido exploradas por eles. Então, na ocupação inicial da Paraíba, a capitania de Itamaracá foi reduzida porque boa parte de suas terras foi retomada pelo rei para que pudessem ser incorporadas à capitania da Paraíba. E os motivos que levaram o rei Dom Sebastião, a ordenar a conquista dessa área foram o levante potiguar e o receio que os franceses se instalassem e se fortificassem no Rio Paraíba. Inclusive, também tem outra passagem aqui que eu vou ler, de Gabriel de Souza Soares, rapidinho, em que ele argumenta sobre isso, sobre uma possível instalação dos franceses no Rio Paraíba, que tornava necessário a conquista da área pelos portugueses. Abre aspas. E porque entravam em cada ano neste rio Paraíba, nós franceses a carregar o pau da tinta com que abatia o que ia para o reino das mais capitanias por conta dos portugueses, e porque o gentil potiguar andava muito levantado contra os moradores da capitania de Itamaracá e Pernambuco, com o favor dos franceses, com os quais fizeram nestas capitanias grandes danos, queimando engenhos e outras muitas fazendas, em que mataram muitos homens brancos e escravos, assentou sua majestade de o mandar povoar e fortificar. Este rio da Paraíba é muito necessário fortificar-se, a uma por tirar essa ladroeira dos franceses dele, a outra por se povoar, pois é a terra capaz para isso, onde se podem fazer muitos engenhos de açúcar. E, além disso, como o Dimitri também já falou, também era sabido que a qualidade do pau-brasil, do território da capitania da Paraíba, era preferível, porque eles acreditavam que quanto mais ao norte, melhor a qualidade do pau-brasil. Então, a coroa portuguesa teria o controle sobre o tráfico do melhor pau-brasil da província. E quando é dito nessa passagem que eu li sobre trazer grandes danos às capitanias, um exemplo disso é a destruição do engenho de Tracunhaém, no norte de Itamaracá, em 1574, pelos Potiguara. E depois dessa destruição, a coroa tentou conter esse levante, porque se ela fosse bem sucedida, ela estaria garantindo a sua soberania naqueles territórios e conseguiria expulsar os franceses. Então, a primeira tentativa foi uma expedição liderada por Fernão da Silva, mas foi um fracasso para Portugal, porque os portugueses acabaram sendo atacados e perseguidos pelos nativos. Aí foi realizada uma segunda tentativa, que sairia da Bahia, mas também não conseguiu nem chegar aqui por conta de maus ventos. E considerando que cada uma dessas tentativas significava altos gastos para Portugal, e considerando também que Portugal estava passando por problemas trazidos pela crise da sucessão de Dom Sebastião, a guerra contra os potiguara foi negligenciada pela coroa, foi deixada de lado. E como consequência, eles se fortaleceram, os potiguara, e faziam ataques mais frequentes no território da capitania, destruindo o que havia nele e aumentando as suas terras. E aí, a próxima expedição só se deu 4 anos depois, financiada por Frutuoso Barbosa, que era um negociante e morador de Olinda, que tinha prometido colonizar a Paraíba e fechou um contrato com a coroa portuguesa. Então, isso resultou em uma parceria entre a coroa e a iniciativa privada, mas também foi fracassada, a tentativa também foi fracassada por causa de mau tempo. E depois disso, foram feitas mais 2 tentativas, que também vieram a ser falhas,
e depois a situação foi novamente colocada em segundo plano. Inclusive, vários historiadores portugueses, como Gabriel Soares de Souza, denunciavam a negligência de Portugal em relação ao Brasil, que sempre era colocado para depois, em segundo plano, ao mesmo tempo que incentivavam a coroa a investir no Brasil, sempre apresentando as suas vantagens em relação às Índias, por exemplo. E aí, em 1584, por conta de um apelo dos moradores de Itamaracá e de Pernambuco, que estavam sofrendo muito com os ataques potiguara, teve a última expedição, a última e bem-sucedida expedição, que foi comandada pelo Diogo Valdez, e nela também se encontrava o Frutuoso Barbosa, né, e o ouvidor geral, e com força, com cerca de 1.000 homens, e conquistar o Rio Paraíba, onde foi construído um forte. E nesse forte foi deixada uma força para proteger, composta por soldados e comandantes portugueses e espanhóis, só que liderados, na verdade, pelos espanhóis. E eles ficaram no forte lutando contra ataques inimigos e lutando contra fome, doenças e falta de mantimentos, falta de armas. E, além de tudo, ainda possuíam muitas desavenças entre si, porque havia divergência entre os comandos português e espanhol. Então, os comandantes português e espanhol ficavam se acusando, um tentava sabotar o outro, enfim. E, com todas essas dificuldades, em 1585, a situação ainda conseguiu piorar para os colonos, porque veio a público, assim, que Piragibe e os Tabajara tinham chegado à Paraíba em socorro dos Potiguara. Então, quando as autoridades de Olinda escutam isso, entram em desespero e enviam uma expedição de socorro ao forte para socorrer os soldados europeus. E, inclusive, comandada por Martim Leitão, o ouvidor-geral. E eles usaram a tática de dividir para conquistar. Então, eles rivalizam, os Tabajara e os Potiguara colocam um contra o outro. E dia 5 de agosto de 1585, no dia da Nossa Senhora das Neves, os Tabajara firmam uma aliança com os colonos. Então, vão contra os Potiguara. E isso significou a primeira real vitória portuguesa contra os Potiguara e os franceses, porque eles foram derrotados e foi estabelecida a povoação de Nossa Senhora das Neves, que, no final das contas, era o real objetivo de tudo, o povoamento. E eu acabo por aqui. Eu acho que quem vai depois de mim é o Emily. Isso, obrigada pela fala. E agora eu vou passar a palavra para o Emily, e vai falar por último. Se quando quiser começar. Eu vou aprofundar um pouco o que meus amigos, colegas já mencionaram, de Mitre e Isabel, que é a fundação da Capitania da Paraíba, né? Vou aprofundar essa relação dos franceses e os índios potiguara, que os franceses eles fizeram uma aliança muito forte com esses índios potiguara, então, que já conhecia o território, já tinha uma dominação muito forte. E como o Dimitri já tinha mencionado, o pau-brasil dessa região da Paraíba, ele era muito valorizado, ele tinha um valor muito forte, então, por isso, a preocupação grande de Dom Sebastião em dominar essas terras o mais rápido possível, tanto por questão econômica, quanto por questão de dominação mesmo do território. Então, eles fizeram várias estratégias, né? A estratégia de capitanias hereditárias não deram certo de maneira nenhuma para essa região.
devido justamente aos conflitos entre os franceses e os potiguaras, que eram aliados, contra os portugueses. Então, a estratégia de capitania hereditária não deu certo. Dom Sebastião exigiu que houvesse uma mudança de estratégia, como Isabel falou de Frutuoso Barbosa, né? Ele se associou para fazer essas expedições, 2 expedições que tinham tudo para dar certo, só que ambas deram muito errado, que foi a primeira que nem chegou, a primeira expedição nem chegou na Paraíba, que foi atingida ainda em Pernambuco por uma tempestade, então não chegou. E a segunda expedição chegou na Paraíba, mas devido justamente na região da Baía da Traição, onde os portugueses denominaram com esse nome por causa de ser uma região onde eles fizeram mais alianças, houve muito conflito, muita morte, muitas percas que impediram também essa dominação mais rápida. Então, Dom Sebastião, vendo ainda mais a necessidade de povoar, de proteger essa região, ele entra em contato com o governador-geral do Brasil, né, que junta os esforços do provedor e o ouvidor-mor de Pernambuco, que, como Isabel falou, eles estavam sofrendo muito com esses constantes conflitos que os portugueses vinham tendo com os potiguaras e com os franceses. Então, eles juntaram esforços para poder dominar essa região da Paraíba. Se Débora puder mostrar o primeiro mapa. Eles foram bem estratégicos, né? Apesar de muita dificuldade, eles foram muito estratégicos, essa nova expedição, porque eles conseguiram formar o primeiro forte, nesse ponto D, que vocês, acredito que vocês estão vendo no mapa. Nesse ponto D, eles formaram o primeiro forte. Só que, digamos assim, o segredo para eles conseguirem conquistar esse forte foi uma aliança que eles fizeram com a tribo Piragibe, né? Que também conseguiu, que também dominava o território. Acredito que seja uma estratégia de dominação territorial fazer alianças com quem já conhece o território. Então, foi por isso que eles conseguiram dominar essa região. E ele é um ponto muito estratégico, porque a partir daí ele tem de elevada altitude e não é fácil de ser invadido. Então esse forte ele foi muito importante para começar de fato, a dominação territorial. Então, a partir daí, eles conseguiram avançar, abranger mais territórios. Continuavam muitos conflitos, mas eles conseguiram avançar. Débora pode passar para o próximo mapa. Nesse ponto verde assim, verde mais amarelado, foi onde eles conseguiram formar a cidade mesmo de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, né, que é a atual João Pessoa. Então, nesse ponto também muito estratégico, que era muito difícil, extremamente difícil de ser invadido. A única forma que os inimigos eles poderiam, né, os franceses, os potiguaras ou qualquer outra invasor poderia invadir esse território era através da navegação. E como era um ponto muito alto, então, caso começassem a invadir, né, por nação, eles teriam tempo de planejar uma estratégia de se protegerem para não chegar a um nível, né, de serem invadidos novamente ou perderem esse território novamente. Então, eles começam nessa... Débora, de novo. Próximo mapa. Bom, esse é um mapa ele mais ampliado, certo? No ponto amarelo, né, é onde tem os arrecifes, né, onde eles também já eram uma dificuldade para chegar, né? Então, são muitas estratégias que eles conseguiram dominar para poder terem segurança. Os arrecifes, tem a restinga, né, na linha verde,
Então, muita dificuldade para conseguir alcançar a cidade de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, onde eles conseguiram, além do objetivo inicial, né, que era povoar e defender aquele território, como mencionado por Isabel, eles conseguiram fazer realmente formar uma cidade, né, que é centro administrativo, conseguiram atrair pessoas para formar engenhos de açúcar. Então, a função, ela, além de conseguir alcançar seu objetivo, ela foi ampliada, né? A cidade realmente se tornou uma cidade com centro administrativo, com mais segurança. E esses conflitos não cessaram totalmente, né? Mas deu uma aliviada bastante bacana, assim, para os portugueses terem mais uma confiança sobre que tinham dominado aquele território, tinha maior poder de exploração. E é isso minha fala para a formação dessa cidade. Agora é Luísa, né? Obrigada, Emily, pela participação. Obrigada pela participação de todos, vocês falaram muito bem. E agora eu queria só fazer uns comentários. Todo mundo aqui já exemplificou muito bem a questão do processo de conquista da Paraíba, a formação da capitania da Paraíba. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pode falar no chat ou pode perguntar em voz alta mesmo. Enfim, fiquem à vontade. Eu queria, enquanto o Dimitri falava, eu me lembrei de um episódio, quando eu não me recordo em que texto é contado esse episódio, mas, enfim, essa questão dos indígenas, de eles chegarem a oferecer realmente o pau-brasil aos europeus, que era uma situação atípica, se a gente for pensar no processo de colonização como um todo. Tem um episódio, eu não lembro, eu não me recordo muito bem quem é que conta esse episódio, mas é uma situação em que, quando os europeus, os franceses, eu acredito, chegavam na costa da Paraíba, os indígenas sequer esperavam eles realmente chegarem, ancorarem o barco e alcançarem a costa. Eles vinham a nado encontrar os navios, os galeões, para poder oferecer o pau-brasil. Então, chegava um ponto... gente, eu queria perguntar só se minha internet, se eu estou travando muito, se vocês estão entendendo minha fala. Tá travando um pouquinho, mas eu tô conseguindo entender, não sei a galera. Ótimo, então. Aqui tá bacana. Pronto, vocês conseguindo entender, tá ótimo. Então, eu acho que esse episódio é bem alegórico e ilustra bastante, assim, o ponto a que chegou. Como o Dimitri disse, isso teria sido completamente impensável algumas décadas antes. Mas eu acho que ilustra muito bem o ponto a que chegou e ilustra muito bem também as cisões entre os indígenas. A gente acredita, muitas vezes, a gente estudando história da Paraíba, a gente acredita que, e da descoberta do Brasil em geral, descoberta não, ocupação, mas a gente acredita que os europeus eram uma massa só, coesa, e que os indígenas também eram uma massa só, um grupo só. Obviamente não era assim, a gente já viu, inclusive aqui no grupo de estudos, que os indígenas existiam, obviamente, várias nações diferentes, já existiam rivalidades entre essas nações quando os europeus chegaram, e eles souberam muito bem aproveitar essas cisões, essas rivalidades que já existiam, para concluir o processo de conquista. Mas os europeus também não eram só um grupo único, não eram uma unidade. A gente vê, de maneira bastante óbvia, a rivalidade entre os portugueses e os franceses. Meus colegas já falaram muito bem disso, mas a gente vê também uma grande cisão entre portugueses e espanhóis, como Isabel falou na fala dela.
essa cisão ela vai se estender até o período da ocupação holandesa, mesmo com o evento da União Ibérica, essa divisão talvez tenha, eu acredito que talvez ela tenha se intensificado mais ainda nesse período da União Ibérica. Tem um texto também de Regina Celi Gonçalves, que se chama O Capitão Mor e o Senhor de Engenho. Ele começa ilustrando um evento um pouco tempo depois do recorte que a gente fez aqui, acredito que em 1616, em que aconteceu um escândalo de grandes proporções em Filipé de Nossa Senhora das Neves, que hoje é João Pessoa, entre o Capitão Mor, que era o representante direto da coroa, e um senhor de terras muito poderoso, que se chamava Duarte Gomes da Silveira. Eu acho que esse texto ele ilustra muito bem a cisão que existia entre as camadas dominantes aqui do Brasil, especificamente da Paraíba. Então, eu queria, enfim, meu objetivo com essa fala é lembrar que a gente não tem uma massa só de europeus, a gente não tem uma massa só de indígenas, eram grupos muito diversos que, como eu disse, os europeus souberam usar muito bem essas divisões entre os indígenas para alcançar a conquista da Paraíba. E, infelizmente, o contrário não ocorreu. Os indígenas não conheciam as cisões entre os europeus, eu acredito que eles nem sequer sabiam que existia. Então, o resultado a gente já sabe. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade. A gente está aguardando ansiosamente a participação de vocês. Não mais como não. O Emily quer fazer um comentário? Não. Não, mas não. Então é isso, gente. O encontro, pois é, esse silêncio assim, esse silêncio todo me atordoa. Mas eu acredito que a gente já pode ir caminhando para o final, se ninguém tiver mais nenhuma. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, diga. Não, eu achei engraçado que é muito interessante a gente ter uma datação, uma análise historiográfica aí do período colonial da Paraíba e entender como, digamos assim, a lógica de mercado que foi estabelecida pelas potências europeias, né, no território brasileiro e no período colonial, digamos assim, produzir uma lógica mesmo de que era preciso que a gente se desenvolvesse por trocas incessantes e como, sei lá, os indígenas já se apropriavam desses bens, desses fatores de produção, tipo, sem precisar fazer trocas de mercadorias, não, tipo, até a noção de bem já é algo muito mercantil, né? Mas a mercantilização, digamos assim, das terras, desses fatores de produção, só foram mesmo incutidos na gente, nas relações sociais, apenas no período colonial. E tudo isso era visto como digamos assim, essas matérias-primas eram algo que utilizavam, mas sempre buscavam um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Eu acho engraçado perceber o quanto, assim, sei lá, a sociedade foi moldada pelas potências europeias e como as nossas noções mesmo é, do homem com a terra, da relação do homem com a terra, foi totalmente alterada quando eles vieram e se apropriaram um pouco da nossa cultura. Eu concordo completamente. A gente sabe que para estudar a história o processo de colonização do Brasil, da Paraíba, enfim, de qualquer colônia do sul global, a gente tem que entender o que estava acontecendo no momento na Europa. Então, nessa época, nesse período, final do século XVI, início do XVII,
a gente tem o auge do mercantilismo. Eu acredito que todo mundo aqui já estudou isso na escola, em algum ponto, ou na universidade, no caso de nós, estudantes da RI. E a gente tem um grande... todo o processo de colonização ele foi motivado pelos interesses econômicos europeus, isso é óbvio, a gente já tem uma boa noção disso. E Tomás comentou aqui no chat que a diferença de concepção do que é valor desses objetos para os indígenas e para qualquer europeu interessado, enquanto um usava para sobreviver, o outro para enriquecer. A gente vê isso de maneira bastante clara. No primeiro módulo, a gente falou da economia indígena. A gente não tinha muito material para falar disso, porque não é registrado muito bem, mas a gente viu que nos nossos estudos a gente conseguiu compreender que a economia indígena era... A produção econômica era uma questão de sobrevivência, não existia esse conceito de produzir além do necessário para guardar ou para passar para alguém, para trocar, como o Dimitri ilustrou na fala dele, hoje, o diálogo entre o indígena e o europeu. O indígena perguntava se para que deixar para os filhos bens materiais. Então, a gente vê que não existe essa concepção ainda. Talvez, se a sociedade indígena tivesse sido deixada em paz, digamos assim, talvez essa concepção pudesse até ter chegado a surgir em algum momento. Mas isso, enfim, é especulação, a gente não tem como saber disso verdadeiramente. E o europeu, a sociedade europeia, ela já estava consolidada, não que a sociedade indígena não estivesse, eu acho que a gente precisa quebrar essa concepção de que uma sociedade estava menos evoluída que a outra, simplesmente pelos valores, pelos processos econômicos serem diferentes. Mas toda a historiografia tradicional, a historiografia europeia, considera que a sociedade europeia estava mais desenvolvida, entre aspas. Então, a gente já estava caminhando do feudalismo para o capitalismo, a gente já estava entrando nos modos de produção capitalistas, a gente já estava entrando na formação do próprio pensamento capitalista, porque não existe mudança no modo de produção sem existir mudança no pensamento. Então, é isso, eu acho que a gente precisa compreender disso, Dimitri. Na verdade, eu só gostaria de pontuar o seguinte, principalmente aí para os colegas que vão começar a estudar RI, e também para a Alice, obviamente, o seguinte, para entender o mundo, é importante que a gente saiba das diferenças, mudança de perspectiva, como Luísa falou, não tem como a gente ter tipo, um desenvolvimento econômico sem o desenvolver do intelecto, da concepção do ambiente, da cultura, certo? E antes de eu estudar relações internacionais, eu não tinha isso em mente. Então, assim, quando a gente para estudar a formação dos Estados modernos, a gente vê, tipo, na cadeira de ciência política, sei lá, autores dessa época, eles sempre vão falar da mudança política, da mudança dos valores na sociedade, e aí o nacionalismo vai surgir, e, tipo, antes, assim, no feudalismo, a galera tinha, sim, essa concepção, mais pro final, na verdade, de, tipo, monetização, de, tipo... Na verdade, sempre teve, mas monetização, como a gente conhece, tipo, dinheiro é uma característica que vai, assim, do meio, ali, depois do meio pro final, do feudalismo e tal. E aí, quando acontece essa transição do feudalismo para a sociedade mercantil, o nacionalismo, ele meio que vai pregar todos esses pontos conjuntamente, e isso vai levar justamente as sociedades a procurarem o seu desenvolvimento econômico nos bens materiais. Então, no mercantilismo, a potência mais forte seria aquela que conseguia mais reter metais preciosos dentro das suas fronteiras, que conseguiria realizar comércio com outras regiões do mundo. Então, muitas potências vêm para cá visando esse comércio, no caso, a extração de bens naturais daqui, do Novo Mundo, para comerciar com a Ásia, entendeu? Com
vários países ali do Oriente. E ter essa concepção, entender as relações internacionais nessa perspectiva, é importante que a gente consiga compreender o macro, entendeu? Se a gente for só parar para pensar, tipo, o Brasil sendo uma coisa, Europa for outra, tipo, a gente não vai conseguir avançar muito, porque por mais que sejam realmente mundos totalmente diferentes, como a gente viu aqui na minha exposição e na exposição das minhas colegas, nos comentários de Luísa, as concepções dos indígenas que aqui habitavam eram tipo, 100% diferente das dos europeus, sabe? E depois de um tempo, isso muda. E vai acontecer diálogos entre a colônia e a metrópole. E é justamente por meio desses diálogos que a gente vai se desenvolvendo, desenvolvimento não no sentido necessariamente positivo, porque a gente teve algumas coisas que retroagimos também, certo? A gente meio que desevoluiu, digamos assim. E, enfim, por meio desse desenvolvimento, a gente vai se construindo até chegar ao que somos hoje. E as mudanças que acontecem lá na Europa vão, aos poucos, se traduzindo aqui, entende? Então, quando acaba a política mercantil, com, tipo, enfim, entra a Revolução Industrial, daí também tem, tipo, a industrialização muito depois, né, do Brasil e tal, e o desenvolvimento da indústria brasileira, daí depois a gente vai ver que a indústria brasileira é destruída de novo, daí tá num limbo aí meio incerto do que vai acontecer e tal. Então, é importante que a gente perceba que é tudo numa perspectiva macro e que o diálogo entre a Europa e o Brasil, não somente o Brasil, mas o continente sul-americano, ele vai se traduzir de alguma forma na realidade que a gente se encontra hoje, certo? Tipo, talvez tenha, quer dizer, com certeza existem concepções nossas da época colonial, sendo que para a gente debater elas a fundo, a gente vai ter que estudar e realmente, tipo, se questionar, ir atrás e ler e, tipo, conversar com outras pessoas, para que assim a gente consiga desenvolver essa concepção e se entender, entende? Então, o Grupo Acauã tem a proposta de, tipo, entender a Paraíba, entender o desenvolvimento econômico dela para conseguir compreender o futuro e tentar moldar novas perspectivas para o futuro do nosso estado, mas também nós temos um propósito maior como esse, que é justamente a identificação e o conseguir se entender enquanto sul-americano. Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria deixar. Mas é isso, obrigado, gente. Perfeito. Então, eu acho que se alguém quiser falar alguma coisa, mais uma vez, é mais do que bem-vindo. Eu queria só mencionar aqui que Dimitri fez essa reflexão muito boa. E como a gente está estudando desenvolvimento econômico na Paraíba, enfim, estamos pensando no desenvolvimento econômico de um estado, mas para isso a gente precisa pensar desenvolvimento econômico de um país, de um continente e de uma região, que é o sul global. Então, a gente aqui, eu acho que no momento, todos que estão aqui, menos a Alicia, são estudantes de Relações Internacionais. A Alicia vai ser, se Deus quiser. Então, a gente precisa ter essa perspectiva. Não é porque a gente está estudando um estado específico que a gente vai ficar fechado na perspectiva desse estado, porque isso seria um pensamento, para mim, muito errôneo, muito incompleto. Então, a gente precisa compreender que o sul global, ele sempre vai estar um passo atrás do norte global. Isso no processo de desenvolvimento, no processo de colonização, no processo de independência e também no processo de desenvolvimento atual. Então, a gente... porque o sul global sempre vai estar um passo atrás, isso não é por acaso, isso a gente sabe. Ele sempre esteve um passo atrás desde o processo de colonização, porque era necessário que, no momento que a gente falou aqui nesse encontro, era necessário que a gente aqui no Brasil tivesse
uma certa produção, porque a colônia existe para produzir para a metrópole. Mas a gente não, aqui no sul global, a colônia, a gente não pode estar no mesmo patamar, muito menos acima do desenvolvimento da metrópole. E isso é um processo que o processo de desenvolvimento econômico é difícil de ser acelerado. Então, assim, se a gente começou um passo atrás, a gente sempre vai estar um passo atrás. Eu acredito que seja muito difícil de corrigir, mas isso não significa que a gente não deva tentar. A gente aqui estudando desenvolvimento econômico, o processo histórico, para a gente poder compreender quais são as possibilidades de desenvolvimento hoje em dia e quais são as possibilidades futuras de desenvolvimento. Então, Tomás? Acima de paraibano brasileiro, a gente sofre as heranças da latinidade perante o mundo desenvolvido. Realmente tudo influencia, eu concordo plenamente. A gente como sul global, a gente já tem um estigma. Os países subdesenvolvidos, os países de terceiro mundo. Eu não vejo isso mudando tão cedo. Mas, mais uma vez, só porque a gente tem essas dificuldades, a gente precisa conhecer essas dificuldades, levar em conta. Não vamos ser uma Suécia, uma Alemanha, nem tão cedo, mas a gente precisa compreender as possibilidades de desenvolvimento econômico dentro da realidade que a gente tem. Então, isso. Eu queria agradecer muito a todo mundo que está aqui, todo mundo que fez pôde fazer acontecer essa discussão. Eu acho que foi um debate muito interessante. Se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou encerrar a gravação por aqui. Já convidar todo mundo para o próximo módulo, né? Sim, com certeza. Próxima reunião vai ser no dia 5. E, sim, eu vou encerrar aqui a gravação, mas eu peço que ainda fiquem só mais um pouquinho. Prometo que é rápido. Então, muito obrigada mais uma vez.